Olá! Agora que você já aprendeu como se preparar e se proteger e quais são as condições para realizar uma leitura de aura, você precisa saber agora que existem também algumas recomendações de quando não devemos praticar a leitura, para quando não utilizar o pêndulo. Vamos ver quais são essas recomendações? A primeira recomendação é não fazer a leitura se não atingirmos o estado alfa, lembra? Os estados delta e teta não são favoráveis pelas razões que nós já vimos. No delta, nós dormimos e no teta, imaginamos. Lembrando que, se você já pratica Theta Healing, já domina essa técnica, você pode sim, tranquilamente, fazer uma leitura de aura em estado teta. Do contrário, não. Somente em estado alfa, tá certo? Temos que estar acordados e num estado passivo para receber as respostas. O estado beta também não é indicado porque requer atenção, alerta e não podemos relaxar e estar em estado de alerta ao mesmo tempo, certo? Já o estado gama envolve muitos processos cognitivos e uma hiperconcentração. E não é o que nós precisamos na hora de pendular. Para pendular, temos que reduzir os nossos processos mentais e nos colocarmos em uma posição de receptividade. Então, por isso, precisamos estar em estado alfa. Então, por isso, não devemos praticar se não estamos em estado alfa, certo? Bem, outra recomendação que não é recomendado, na verdade, não é recomendável praticar a leitura de aura quando estivermos o quê? Cansados, física e mentalmente. E por quê? Se estamos muito cansados fisicamente, nossos músculos também estão cansados, e isso vai interferir nos micromovimentos, e, portanto, isso vai interferir nas respostas. Já o cansaço mental pode interferir no estado alfa. Tem gente que, quando está muito cansada, pode acabar dormindo ao menor sinal de relaxamento. Outras, como eu, ficam super aceleradas. Então, sem importar se você é das pessoas que dormem ou que ficam aceleradas quando está cansada, não é recomendável fazer uma leitura de aura se você está sofrendo de cansaço físico ou mental, tá? Porque isso compromete a leitura. Outra condição para não praticarmos a leitura de aura é se estivermos doentes. Por quê? Quando nós adoecemos, a nossa energia fica enfocada no processo de cura, tá? Todo o nosso corpo, toda a nossa energia está concentrado nisso. Então, não nos convém desviar a energia. Se nós fizermos isso, comprometemos tanto a leitura quanto a nossa saúde. Se você fizer leituras de auras profissionalmente, é ainda pior, porque sua aura vai estar vulnerável e seria irresponsável acessar a energia de terceiros. Então, se você estiver cansado, se estiver doente e precisar fazer alguma leitura, não faça. Primeiro, tome uma aguinha do gráfico de alta vitalidade que você aprendeu lá quando estava trabalhando com as energias, tá certo? Bom, outra recomendação é a de não praticar leitura quando você estiver perto de aparelhos eletroeletrônicos. E por quê? Porque a energia deles interfere nas respostas. Neste caso é mais fácil de você resolver, você só precisa se distanciar pelo menos 50 centímetros dos aparelhos e já está tudo certinho, ok? Bom, também não passou. Também não é indicado praticar a leitura quando estamos com as emoções à flor da pele, porque as emoções, elas se manifestam no nosso corpo, e isso nos impede de atingir as condições favoráveis para fazer uma leitura. As emoções também alteram a nossa mente, o nosso psicológico. Precisamos estar mentalmente tranquilos, certo?
Então, se estamos sob o efeito de fortes emoções, é melhor esperar um pouco antes de praticar a leitura. Tente respirar fundo, meditar e resolver o que está mexendo com as suas emoções, ou pelo menos tentar deixar em stand-by, se tranquilizando. Outra condição para não fazer uma leitura de aura é quando não tivermos a autorização expressa da pessoa cuja aura nós queremos ler. Essa é uma questão de ética. Não é permitido a gente se meter na energia de alguém que não nos deu permissão para fazer isso. Uma criança precisa da autorização de um dos pais ou do tutor legal. Uma pessoa que não pode responder por si mesma precisa da autorização do responsável. Então, se você tiver filhos, você pode fazer dos seus filhos. Com a sua autorização já é suficiente. Filhos menores, tá certo? Uma pessoa que não pode responder por si mesma precisa da autorização do responsável. E quando seria isso? Se a pessoa estiver em coma, por exemplo, ou a pessoa tem questões mentais, ou sim, que impossibilitam que ela possa dar o seu consentimento. Então, o que nós fazemos quando isso acontece? Nós perguntamos ao seu eu superior ou sua centelha divina se nós podemos realizar a leitura. Então, eu pergunto, né? Faço uma meditação, entro em contato com a energia da pessoa e pergunto para o eu superior dela, através do pêndulo, se eu tenho autorização para fazer isso, tá certo? Se a resposta do pêndulo for sim, nós fazemos. Do contrário, paramos por aí. E essa é uma premissa, tá certo? Antes de fazer qualquer leitura, nós pedimos permissão a Deus, ao universo, a qualquer entidade superior na qual você acredite. Então, por exemplo, se a pessoa puder dar autorização, a pessoa dá autorização, mas mesmo assim você pede permissão para Deus, para o universo, para a entidade com a qual você se relaciona, tá certo? Uma pergunta comum entre os radiestesistas é divino realizar a leitura de aura de fulano de tal? Se a resposta for sim, fazemos. Se a resposta for não, não insistimos. Então, por mais que a pessoa dê autorização, tá certo? Ou se é uma criança, os pais deram autorização, nós perguntamos para Deus, para o universo, para os anjos, para os espíritos superiores, no que você acreditar, e você pergunta se é divino. É divino fazer a leitura de aura de fulano de tal? Se o pêndulo girar para a direita, com resposta sim, fazemos. Se não, não fazemos, tá? Por quê? Porque aí a gente vai estar interferindo em alguma questão da pessoa que ela significa que ela precisa passar por alguma coisa que nós não podemos interferir, tá certo? Bem, para terminar a aula de hoje, vamos recapitular em que condições não devemos fazer leituras. Não devemos fazer a leitura sem atingir o estado alfa. Tá? Precisamos estar em estado meditativo e receptivo. Não podemos fazer a leitura com fadiga física ou mental. Isso vai interferir nos micromovimentos. Tá? Ou se a fadiga física, eu posso estar muito tensa, ou eu posso, quando eu entrar no estado alfa, eu posso relaxar a ponto de dormir, ou se é como no meu caso, eu fico muito acelerada, então não é bom. Outra questão é se você estiver doente. Por quê? Porque o seu corpo precisa utilizar a energia para cura, para autocura, ok? A outra, quarta, é com a interferência de eletroeletrônicos, porque eles interferem no movimento do pêndulo. O que você faz? Fica pelo menos 50 centímetros de distância, só isso. Quinto ponto, não fazer com emoções alteradas. Por quê? Você está com emoções alteradas, as emoções, elas se refletem no nosso corpo. Isso vai acabar não somente alterando os micromovimentos, como também nós podemos estar sugestionando o pêndulo, manipulando o pêndulo, porque a gente quer uma determinada resposta para resolver o problema que está afligindo a gente, tá certo?
não podemos se não tiver autorização expressa. Se é de uma criança, precisamos de uma autorização de um dos pais ou responsáveis, do tutor legal, tá certo? Se é de uma pessoa que não tem condições de discernimento para dar o consentimento, a gente pergunta para a centelha divina dela, para o eu superior. E, por último, sem perguntar se é divino. Então, por mais que a pessoa autorizou, o pai autorizou, o eu superior da pessoa autorizou, pedimos permissão para Deus, para o universo, perguntando se é divino, ok? Bom, esse foi o conteúdo da aula de hoje. A gente se vê na próxima aula, ok? Até lá!